Esse é um vídeo diferente. Hoje eu separei para você aqui a terceira aula do nosso treinamento de Intro ao Design Sprint. Que você possa conhecer um pouquinho da nossa metodologia, o que você vai ver dentro desse curso. Então, vamos para a aula e no final eu volto para contar um pouquinho mais como que você pode continuar se aprofundando e ter acesso às próximas aulas, né, as demais aulas do curso do Intro ao Design Sprint. Boa aula! Olá, tudo bem? Nessa terceira aula do nosso curso de Intro ao Design Sprint, a gente vai navegar no primeiro dia do Design Sprint. Um dia bem trabalhoso, com uma série de dinâmicas, ferramentas, muito trabalhoso para o time. E a gente começa te dando uma visão geral do que você vai encontrar nessa aula. A gente começa no dia 1 com uma entrevista com especialistas. Eu já falei muito disso de especialistas com você nas aulas anteriores. A primeira atividade que a gente faz é entrevista com especialistas. Depois disso, a gente trabalha ali os CPs, os como poderíamos, a gente cria os como poderíamos e organiza e vota neles. A gente caminha para o objetivo de longo prazo, ou seja, aplica junto com o time a definição do objetivo de longo prazo do Design Sprint. Depois a gente mergulha nas perguntas do Design Sprint, que tem base no objetivo de longo prazo. A partir das perguntas, a gente caminha para o desenvolvimento do mapa e segmentação do mapa, que é uma mini jornada de usuário, mini mesmo, tá? 3, 4 etapas. E a gente termina o dia com um conceito final. O que é esse conceito final? É um esboço do que o time pensou, do que o time aprendeu, melhor dizendo, aprendeu no primeiro dia e pensou para desenvolver para os próximos dias, principalmente o terceiro dia, que é o dia da prototipação. Segundo dia também, mas o dia da prototipação, que é o conceito final, ele dá a base para o protótipo. E é isso que é assim que a gente finaliza o Design Sprint. Então, como tem muito trabalho, não vamos perder muito tempo não, vamos para a aula. Legal, a primeira atividade que a gente faz no dia 1 é a entrevista com especialistas. Eu já falei isso com você nas aulas anteriores e reforcei na abertura. Essa entrevista, primeira coisa, quantos especialistas? No máximo 5. A gente não fala mais que isso, tá? São 5 especialistas que você vai conversar, no máximo 5 especialistas que você vai conversar. Como funciona essa dinâmica, né? Essa dinâmica de conversar com os especialistas? Elas duram em torno de 10 a 15 minutos, no máximo 20 minutinhos, e cada especialista vem e explana a sua visão com relação ao produto ou serviço que está sendo trabalhado. É quase, fazendo uma analogia, quase que uma entrevista coletiva. Só que, na real, o especialista ele vai lá e compartilha a visão dele. Como que ele enxerga? E qual que é essa visão? É a visão de experiência que ele tem do produto, do serviço, de análise de relatórios, de conversar com os clientes. Lembra, a gente não fala com o cliente, a gente fala com o especialista. Então esse especialista tem que ter bem em mente quais são as dores, as oportunidades, as necessidades do cliente. E ele traz isso para o time. Nesse momento, o time do projeto, ele usa a escuta ativa, ou seja, ele observa e registra tudo que está sendo falado. E como que ele registra? Ele registra utilizando uma técnica chamada de como poderíamos. A gente abrevia para CPs. Você vai me ouvir falar muito de CPs daqui para frente. Ele pega esse como poderíamos basicamente assim. O especialista ele senta na frente do cliente, do time técnico, e ele começa a falar a experiência que o cliente tem com um meio de pagamento de um produto. Então, vou dar um exemplo. O especialista fala que o cliente tem dificuldade para realizar o pagamento do serviço utilizando o recurso de Pix, a funcionalidade de Pix. O time técnico, ouvindo isso, escreve num post-it físico ou digital, numa nota adesiva física ou digital, ele escreve como nós poderíamos melhorar a experiência do usuário
com relação ao pagamento no formato Pix. Só um exemplo, tá? Então, basicamente, tudo que o especialista vai relatando, o time técnico vai transformando isso em CPs. Como poderíamos melhorar, como poderíamos criar, como poderíamos gerar uma nova experiência. Acho que deu para entender. Esses CPs, eles vão sendo registrados à medida que os especialistas vão conversando com o time técnico. Pode ser, e isso é muito comum, tá? Que o especialista em algum momento dá uma travada ou dá uma viajada, começa a sair muito do tema. Você, como moderador, pode trazer ele, trazendo algumas perguntas, fazendo algumas observações para ele, para que ele volte e traga mais dados relevantes para o time do projeto. Isso não está escrito no livro, no Design Sprint, mas aí eu vou compartilhar um pouco da minha experiência aplicando aqui na Inova Think um Design Sprint em clientes. Normalmente eu deixo o especialista falar, deixo ele conversar. Se ele dá uma travada, eu como moderador faço isso que eu comentei, uso algumas técnicas para conta um pouquinho mais, fala um pouquinho mais dessa experiência, pego um gancho ali e faço ele falar. E ao final de ele ter relatado tudo o que ele queria, eu dou de 5 a 10 minutinhos para o time do projeto fazer alguma pergunta, alguma coisa que gerou curiosidade, ou algum ponto que o especialista falou, mas que não ficou tão claro, para dar uma ajeitada na informação. Então eu deixo o especialista falar, não interrompo ele, a não ser que ele dê uma travada, e também não deixo nenhum dos participantes do time do projeto falarem nesse momento, eles só escutam. Ao final eu abro para que o time do projeto possa tirar alguma dúvida ali com o especialista. Uma outra coisa muito importante é que não entram todos os especialistas na sala, seja virtual ou físico. Entra um de cada vez. Um fala, explana a sua visão de mundo com relação ao serviço ou produto que está sendo trabalhado. Ele saiu, entra um outro. E assim sucessivamente até encerrar os 5 entrevistados, vamos dizer assim. Por que a gente faz isso? Acho que é meio que óbvio, mas eu vou deixar claro. A gente não quer que um influencie o outro. Porque pode ser que um ache que uma coisa é boa e o outro tenha uma informação de que não é tão boa assim. Eu não quero que isso influencie. Então a gente faz isso, essas entrevistas são segmentadas. Agora que a gente terminou as entrevistas, a gente vai ter uma série de notas adesivas, post-its, seja físicos ou virtuais, dos registros. E é uma série mesmo. Tenta imaginar assim, que são 5 especialistas sendo entrevistados por até 10 pessoas coletando os dados. É muita gente. E é muita informação. Precisa organizar isso. E é justamente essa a segunda dinâmica que você faz no dia. Você vai pegar todos os CPs, como poderíamos, que foram registrados, e começar a organizar. E você faz isso, não é você o moderador que faz isso, é o próprio time do projeto. De maneira silenciosa, eles vão para a parede ou para a ferramenta, para a plataforma digital que você escolheu para conduzir ali o projeto, e eles começam a organizar, usar uma ferramenta que a gente chama de diagrama de afinidade, organizar tudo que faz sentido andar junto. Por exemplo, muitos CPs de tecnologia, muitos CPs de meios de pagamento, muitos CPs de processo, vai organizando os CPs por assunto, por afinidade. Uma vez que foi feita toda essa organização, fica mais fácil você olhar aquele quadro e não ter aquela visão de caos. Nossa, quanta coisa. Não. Ainda continua sendo muita informação, mas agora de uma maneira mais organizada. Legal, agora que os CPs estão todos organizados, a gente entra no primeiro processo de votação do dia. E isso é uma coisa muito importante. O Design Sprint é repleto desses processos. Como que funciona? Cada integrante do time técnico do projeto, vai receber 2 selinhos. Aqueles selinhos, aquelas notas adesivas que usa-se para votar. Normalmente é coloridinho. E o decisor, ele recebe 4 selos. Você, como moderador, vai orientar
que as pessoas que trabalham contigo, o teu time, vá para o mural, o muro, né, para a parede, onde estão todos os CPs, e analisem de forma silenciosa, isso é muito importante, de maneira silenciosa, não tem troca de informações. Leiam e votem. Como que funciona a votação? Eu tenho 2 selinhos, eu posso usar esses 2 selinhos em um único CP, ou eu posso distribuir eles. Eu posso fazer essa distribuição. Eu achei esse CP legal, eu vou lá e voto. Eu, time técnico, vou lá e voto. Achei esse outro CP aqui legal, eu vou lá e voto. Basicamente assim que funciona. E o decisor tem 4 votos. Por isso que é decisor. Ele começa a balizar, a orientar o time pelo caminho que ele quer percorrer. Uma vez que foi feita essa votação, todos terminaram de votar, eles voltam para os seus lugares na sala, fisicamente falando, né? Virtualmente eles vão estar no mesmo lugar. E aí, você como moderador vai fazer o trabalho de priorização. E como que funciona essa priorização? Os CPs que tiveram 2 ou mais votos, eles serão considerados, ou seja, eles permanecem no projeto. Os que tiveram 1 ou nenhum voto, eles nessa etapa, eles são eliminados. Isso significa que você vai jogar fora. Você só fala assim, olha, eu não vou seguir com esses caras, vou seguir com esses daqui. 2 ou mais votos. É uma forma de você priorizar, é uma forma de você focar naquilo que o time entende que deve ser trabalhado. É assim que funciona o processo de priorização. Agora que os CPs foram votados e priorizados, a gente vai para uma terceira dinâmica, são muitas, a gente não pode perder o foco. A gente vai para uma terceira dinâmica, que é a construção do objetivo de longo prazo, do sprint. Então, você vai orientar o time do projeto a construir, a pensar lá na frente, pensar em 3 anos para frente. Como que ele imagina que essa solução que vai ser desenvolvida aqui vai estar daqui a 3 anos? Ou essa empresa, se é um negócio, né? Se você está desenvolvendo um negócio, como que esse negócio vai estar daqui a 3 anos? Novamente, isso pode gerar um pouco de estranheza para o time do projeto, principalmente aqueles que não estão muito familiarizados com o design sprint. Então aqui ele dá uma dica para a gente de 2 perguntinhas que o moderador pode soltar nesse processo criativo para ajudar o time a pensar, a destravar um pouco a mente. A primeira pergunta é: por que estamos realizando esse projeto? Legal. Por que a gente está aqui? Por que você está aqui? Por que na tua visão a gente está realizando esse projeto? E uma segunda pergunta é: como que você imagina que essa solução vai estar daqui a 3 anos? Mas para ele pensar no futuro. Eu sei que hoje em dia é muito difícil também, né? A gente pensar no futuro, porque com tanta tecnologia, inteligência artificial e tudo que está acontecendo, fica um pouco difícil de a gente projetar o futuro. Mas a ideia aqui é fazer um exercício de futurologia e pensar em como que a gente vai estar daqui a um tempo. Uma vez tendo terminado o processo de construção de maneira individual, você como moderador vai orientar para que cada um leia o seu objetivo em voz alta, para que os outros ouçam. E aqui é importante só ler, não precisa justificar, eu fiz isso pensando naquilo, não. Qual que é o seu objetivo de longo prazo? Leu ele, coloca ele na parede, cola ele na parede, ou disponibiliza ele numa ferramenta virtual. Uma vez que todos leram e todo mundo ouviu, a gente vai repetir aquele mesmo processo de votação. Você vai distribuir 2 selinhos para cada integrante do time e 4 selinhos para o decisor. E eles vão nos objetivos de longo prazo, vão ler eles novamente, agora de maneira silenciosa, e vão votar, assim como foi feito nos CPs. Importante, uma observação: o decisor não escreve o objetivo de longo prazo. O decisor não escreve os CPs. Ele não faz parte da escrita, ele não está ali para escrever. Ele está ali para observar o que está sendo construído e votar, para dar o balizador, ou seja, para ser o norteador por qual caminho que o time deve seguir. Assim que todo o time votou nos objetivos de longo prazo, inclusive o decisor, você como moderador, o moderador ele entra no papel de analisar qual que teve maior quantidade de votos. Aqui não é eliminação, né?
aqueles que teve menos um voto ou menos serão eliminados. Não, você vai olhar para todo o painel, aquele objetivo que teve a maior quantidade de votos pelo time é o objetivo de longo prazo do Design Sprint. Aí você, como moderador, lê só para falar, olha, esse objetivo foi escolhido por todos vocês. E ele é destacado, ele vai ser o norte das próximas atividades dentro do Design Sprint. Com o objetivo de longo prazo definido e declarado para todos, a gente vai entrar numa outra dinâmica, que é construir as perguntas do Sprint, assim que chama, as perguntas do Sprint. O que são essas perguntas? São perguntas que vão te ajudar lá na frente a responder se o objetivo de longo prazo é possível ou não ser atingido. E aqui, novamente, o time pode se sentir meio travado e falar, cara, que pergunta que são essas? Quais são as perguntas que eu vou fazer? Eu não sei direito. E aí você, como moderador, pode ajudar fornecendo 2 inputs para eles, dois gatilhos, vamos dizer assim, para estimular o pensamento criativo para executar essa atividade. A primeira é, para alcançar o nosso objetivo de longo prazo, o que precisa acontecer? Essa pode ser um gatilho para destravar as perguntas. Então, para a gente poder atingir esse objetivo, o que a gente tem que fazer? O que precisa acontecer? E um outro é olhando para um insucesso. É um outro gatilho que você pode pensar assim, jogar para o time. Tá, passados 3 anos, a gente não conseguiu atingir o objetivo de longo prazo. Por que a gente não conseguiu? O que causou essa falha, essa inconsistência de a gente não atingir aquilo que a gente tinha projetado? Esses 2 pontos podem ser estímulos, podem servir de estímulos para que o time do projeto, o time técnico do projeto consiga desenvolver a atividade. E como que é essa atividade? Cada integrante do time do projeto, ele deve escrever 3 perguntas, de forma individual, silenciosa, ele com ele mesmo ali. Pensando, tendo como norte o objetivo do projeto, o objetivo da sprint, não do projeto, da sprint, objetivo de longo prazo da sprint, 3 perguntas. É isso que ele precisa resolver, é isso que ele precisa se concentrar em fazer. Cada um vai gerar 3. Finalizado o processo de criação das perguntas do sprint, você vai orientar a cada um dos integrantes do sprint colocar as perguntas na parede. Você vai escrever isso em notas adesivas também, para ficar sucinto. Ou seja, o time vai escrever isso em notas adesivas para ficar sucinto. E essas notas adesivas, seja elas físicas ou virtuais, vão para a parede. Uma vez na parede, vai começar um novo processo de votação, semelhante ao que a gente fez com os CPs. Ou seja, sei que é meio repetitivo, mas eu vou reforçar. Time do projeto, time técnico do projeto recebe 2 selinhos e o decisor recebe 4 selinhos. Eles vão e analisam todas as perguntas que foram criadas e votam de maneira silenciosa. Uma vez terminada a votação, vai acontecer a mesma coisa que foi realizado com os CPs. Ou seja, você como moderador vai analisar o quadro que está à sua frente e aquelas perguntas que tiveram 2 ou mais votos serão consideradas para a sequência do projeto. As que tiveram 1 ou nenhum voto serão eliminadas. Novamente, é um processo de priorização. Não significa que a gente está jogando fora aquilo que não foi votado e não vai ser nunca mais usado. Não é isso. A gente está focando naquilo que o time achou por bem seguir. Então é um processo de priorização. São escolhas que você vai fazendo dentro do Design Sprint, de novo, porque você tem muita gente trabalhando, pouco tempo de dedicação, né? Ou seja, pouco tempo para poder trabalhar aquele projeto, então você precisa trabalhar com priorização, enxugar, né? Ser sucinto, convergir. É isso que está por trás desses processos de priorização. Agora que a gente terminou a votação das perguntas do sprint, a gente vai desenhar um mapa do serviço. Não perca energia. Como eu comentei com você, no primeiro dia é um dia bastante trabalhoso, tem muitas dinâmicas. Agora a gente está aqui
Eu diria que quase no final das nossas atividades do primeiro dia, a gente estaria ali no meio da tarde. E o mapa do serviço, como é chamado no Design Sprint, ele é uma mini jornada de usuário. Quando eu falo mini jornada, é mini mesmo. Ele tem de 2 a 3, no máximo 4 etapas que você vai mapear. Você vai desenhar isso junto com o time, com o entendimento que vocês têm até o momento adquirido no primeiro dia. E ele serve para você, junto com o time, identificar aonde estão a maior quantidade de CPs, de problemas ou oportunidades que você precisa resolver. Então ele te ajuda a dar uma visão ali de onde eu tenho que resolver, onde estão os piores problemas ou as maiores dificuldades no uso do serviço ou do produto. E assim, sendo bem prático, como que você consegue construir esse mapa? Não tem jeito certo ou errado, mas tem uma lógica que o Design Sprint nos ensina e eu vou compartilhar aqui com você. Primeira coisa que você precisa fazer é definir quem são os papéis que vão executar esse mapa. Então, usuário, cliente, se tem alguma ação que depende externa da empresa, por exemplo, alguma regulação, alguma parte governamental, tudo isso fica do lado esquerdo. Você começa preenchendo ele dessa forma. Do lado esquerdo, imagina uma folha A3, onde você do lado esquerdo vai colocar os papéis que vão interagir nessa jornada, nesse mapa. E do lado direito, ao final, você vai colocar o objetivo, aonde você quer chegar com esse serviço. Então, basicamente, vou dar um exemplo aqui para você. Se você está falando de um serviço de aluguel de carro, significa que o objetivo final, você vai ter ali o cliente com a chave do carro na mão, pronto para poder usar o carro que ele alugou. E do lado dos papéis, você vai ter o cliente e a empresa. Então, o usuário e a empresa. A empresa fornecendo o serviço e o usuário consumindo o serviço. A segunda etapa da construção do mapa é construir as etapas, os passos. Quais são os passos da jornada? Descoberta do serviço, aquisição do serviço e uso do serviço, no exemplo. Estou dando bem genérico, tá? Mas é só para você ter uma visão de que é bem assim mesmo. São 3, 4 etapas no máximo. Isso fica na parte superior do teu mapa. Lembrando de novo, tenha em mente uma folha A3. Lado esquerdo, os papéis. Lado direito, o objetivo. E em cima, fazendo como se fossem colunas, as etapas. E aí, por último, você vai preencher as ações que o cliente e a empresa, nesse exemplo que eu estou compartilhando com você, vão fornecer, vão realizar. Então, o cliente vai ter uma ação e a empresa vai oferecer alguma coisa para esse cliente realizar essa ação em cada uma das etapas. E essa jornada ela vai sendo percorrida até o atingimento do objetivo. Eu vou deixar um exemplo para vocês, para você como que fica um mapa de um serviço de locação de carro mesmo, né? Um serviço de locação de carro, como tem algumas empresas hoje executando no país. Mas a ideia geral é essa, é você ter esse mapa, e esse mapa ele é um mapa só, isso é importante. Deixar claro para você aqui, que ele é construído junto com o time, não é cada pessoa do time técnico do projeto que vai construir o seu mapa, não. Aqui é uma colaboração, todos vão trabalhar em cima desse mapa e obviamente vai requerer um pouco de conversa ali, discussão e alguns pontos de troca de informações. Isso é permitido, isso é bom, isso é natural, tá? A única dica que eu te dou, se você estiver atuando como moderador, controle bem o tempo, porque as pessoas vêm de uma jornada de trabalhar em silêncio individualmente, e agora você vai apresentar uma ferramenta, uma dinâmica, onde eles vão trabalhar de forma colaborativa. Então pode ser que eles queiram conversar um pouco mais do que o tempo é permitido, então fique bem focado na questão do tempo.
Antes da gente entrar na sequência do mapa, que é quando a gente vai fazer a segmentação, eu queria só reforçar uma coisa que é extremamente importante. Você atuando como moderador, oriente o time na construção do mapa pela parte simples. Busque fazer o simples. Não é fácil fazer o simples. Nós, como seres humanos, temos uma tendência de complicar as coisas, querer fazer mais do que é necessário. E aqui, menos é mais. Menos é mais. Então, quando eu estiver construindo o mapa, não querer colocar muitas etapas ou sofisticar demais o mapa, florear demais o mapa. A ideia aqui é a gente ter uma visão que não está na cabeça das pessoas, mas algo visual de que eu tenho um mapa e eu sei o que acontece de forma macro dentro do meu serviço ou do produto. Legal? Anota bem essa dica porque é muito importante. Há uma tendência da gente querer fazer muito mais do que precisa para a etapa que nós estamos. Uma vez que terminou o mapa e seguiu essas dicas que eu dei, a gente vai entrar numa parte de segmentação. O que é segmentação? Você, como moderador, vai orientar o time técnico do projeto a pegar aqueles CPs, como nós poderíamos, que foram mais votados, e trazer para dentro do mapa. Aonde ele se encaixa, em qual etapa ele se encaixa. Uma vez que você faz isso, uma vez que o time faz isso, vai ficar mais fácil de identificar aonde o time vai construir, vai desenvolver, vai projetar o futuro para resolver os problemas que estão sendo apresentados ali. Então aí naturalmente você segmenta, e essa segmentação é um círculo que você faz nas fases. É muito comum você ter 2, 3, 4 fases no seu mapa do serviço, e quando você traz os CPs, a maioria dos CPs se enquadram em uma ou duas faixas, em uma ou duas colunas, em uma ou duas etapas. Significa que o quê? Você vai trabalhar nesse uma ou duas. É ali que você vai dar foco. Novamente, priorização. Priorização. Eu saio de um universo gigantesco e eu me concentro aonde eu preciso trabalhar. É ali que eu vou me concentrar. Eu vou me concentrar para construir a próxima etapa, que eu vou falar com você daqui a pouquinho, que é o conceito final. Legal, chegamos ao final do dia. Parece que esse dia não ia acabar, né? A última etapa que a gente vai trabalhar é o conceito final, como eu falei agora há pouco com você. Esse conceito final, tenha em mente que ele é uma espécie de um esboço do protótipo, o que você vai trabalhar no terceiro dia, né, do Design Sprint. E a ideia aqui é que cada integrante do time técnico, avalie tudo que foi feito no dia, tudo que foi registrado nas conversas com o especialista, o objetivo de longo prazo, as perguntas do sprint, o mapa que foi construído agora há pouco e também a segmentação, para pensar qual seria o esboço dessa solução. O que seria essa solução? O que ele individualmente pensa que poderia ser um caminho de solução. Ele tem que ser autoexplicativo, né? Eu vou falar um pouquinho das características dele daqui a pouco, mas antes de entrar nas características, acho que é importante como que é feito esse esboço, né? Ele é no formato muito detalhado? Não. É um esboço, é um rascunho. Eu brinco que é no rápido e sujo, né? Mas que você consiga passar a sua ideia. Aquilo que está na mente das pessoas, ela consiga transportar para um papel. E na verdade não é um papel, são 3. Se você estiver falando de ambiente físico, a gente está falando de 3 folhas, formato A4, no formato de paisagem. É uma tripa, né, como a gente chama. Então são 3 folhas. Em cada uma dessas folhas, ele vai desenhar, e é desenhar mesmo, tá? Com a própria mão ali, o que ele imagina que vai ser a solução. Se for no formato digital, a mesma coisa. Seriam 3 slides, 3 páginas de um PowerPoint, por exemplo. Então ele vai lá e desenha em cada uma das páginas o que ele entende que seria a solução. Pode ser variavelmente, né? Pode ser um aplicativo, uma plataforma, um fluxo de um processo, um site, uma página de venda, não sei. Aí vai variar de acordo com a demanda, de acordo com o foco do projeto. O importante tem que seguir esse formatinho.
3 folhas. Se for físico, você cola essas folhas para criar uma tripinha, que dá o formato mais ou menos de uma folha A3 ou um pouquinho maior. E no digital é baseado nos slides do PowerPoint, ou se você estiver usando o Miro, por exemplo, são 3 folhas seguindo essa sequência. Com as folhas montadas, né, o template ali pronto, aí você vai dar, obviamente, um tempo para as pessoas trabalharem, para o time técnico trabalhar, de forma silenciosa novamente, aí volta para aquela etapa de forma silenciosa, cada um construindo o seu esboço final. E esse esboço ele tem que ser autoexplicativo, né, com desenho. Ele não pode ter nome, ou seja, o time técnico não nomeia ele, não vai colocar um nome no esboço. Reforçando, baixa fidelidade, ou seja, é um rabisco, é um rascunho. Então, novamente, simples, sem ficar rebuscando muito, colocando cores. Não. É um desenho apenas para ajudar a identificar o que está na cabeça das pessoas, um projeto de ideia, né? Proposta de ideia que vai ser desenvolvida no terceiro dia. E pode conter palavras, tá? É interessante isso, pensar que você pode colocar palavras ali para explicar algumas coisas, mas preza pelo desenho. Não é ficar escrevendo uma redação. Você vai desenhar o time, né? Você vai orientar o time a desenhar, e o time desenhando em alguns pontos pode colocar aqui é login, o acesso de login, coisas nesse sentido para ajudar a compreensão de quem vai analisar e vai votar esse conceito final. E tem que ter um título, né? Dar um nome para esse protótipo, para esse conceito final. Como que ele imagina que vai chamar essa solução? Como é um esboço de uma solução, qual que é o nome do esboço dessa solução? Uma vez que o time termina de fazer isso, você vai dar um tempo, eles vão projetar, essa é a última atividade do dia, do primeiro dia. Quando eles terminarem, seja de forma remota ou presencial, eles avisam o moderador, e o moderador pega, se for presencial, vai pegar esses esboços e vai colar na parede, cada um deles, sem nome, sem nenhuma referência de quem fez, simplesmente vai colar. Se for no digital, vai disponibilizar ali em alguma área do painel da plataforma que está sendo utilizada. A votação não é feita no primeiro dia. A gente vai abrir o segundo dia do Design Sprint fazendo a votação. E aí eu vou explicar para vocês na próxima aula como que é feito essa votação do conceito final. Ela é um pouquinho diferente, tá? Mas isso fica para a próxima aula. O dia acabou. Como eu falei com você, é um dia bastante trabalhoso, é o dia que tem mais trabalho. Na verdade, não é o dia que tem mais trabalho, todos os dias do Design Sprint você tem muito trabalho a fazer, mas é o dia que tem mais dinâmicas, mais ferramentas. Eu vou fazer um breve resumo do que a gente viu nesse dia 1. A gente começou o dia conversando com os especialistas, os 5, né, especialistas que eu comentei. A ferramenta, né, a dinâmica é entrevista com o especialista. Então, basicamente, o especialista conversa com o time técnico, o time técnico anota o quê? Os CPs, como nós poderíamos. Tudo aquilo que os especialistas vão trazendo como problemas ou oportunidades, o time técnico, de forma individual, vai colocando na visão deles como ele poderia ajudar a resolver aquela situação, a explorar aquela oportunidade. Votação dos CPs logo na sequência. Antes da votação, né, a organização dos CPs, que já era um painel com muitos CPs, a gente precisa organiza eles por afinidade. Uma vez que organizou, vai lá e vota. Vota nos CPs que são mais relevantes na perspectiva do time técnico. Na sequência, a gente falou do objetivo de longo prazo do projeto, do Design Sprint, e aí a ideia aqui é pensar daqui a 3 anos. Como que essa solução vai estar daqui a 3 anos? Como que essa empresa vai estar daqui a 3 anos? Então, cada um faz de forma individual também, e depois requer uma votação. Aí não é uma votação por exclusão, é uma votação por qual foi o objetivo mais votado. O objetivo mais votado se torna o objetivo do sprint. Na sequência, a gente entrou nas perguntas do sprint, que são perguntas que fazem a gente pensar o
que precisa acontecer para esse objetivo, o que eu preciso fazer para esse objetivo ser concretizado. Então, mesmo processo dos CPs, cria as perguntas, 3 perguntas por integrante do time, coloca isso numa parede, depois vota, né? Uma vez votado, exclui-se aqueles que têm menos votos e ficam com os que têm mais votos. Todo esse processo até agora que eu comentei de forma individual e principalmente em silêncio. Cuidado com isso, em silêncio, não tem troca de informações, principalmente no processo de criação e votação. Cria e vota de forma individual. É a pessoa falando, o que a pessoa pensa, ela está expressando na votação ou na escrita ali da criação. Aí na sequência a gente foi para o mapa, né, que é uma mini jornada de usuário, e eu expliquei que o mapa serve para você dar uma olhada, para você ter uma visão de como que o serviço acontece, como que aquele produto é executado, né? E na sequência a gente trabalha a segmentação da jornada, né? O time vai olhar aqueles CPs que foram mais votados e vai trazer para o mapa, e esse mapa ele vai refletir aonde o time precisa trabalhar. Importante, o mapa é a única atividade do dia onde o time trabalha em colaboração. O que eu quero dizer com isso? Todos vão construir um único mapa. Então aqui lembra disso. Ser o mais simples possível, o mais objetivo possível e controlar o tempo. Porque quando você começa a colocar as pessoas para conversarem, pode ser que elas se dispersam um pouco. Então você fica atuando como moderador, você tem que tomar cuidado com manter a energia, mas manter o time focado também no que eles precisam produzir ali. Uma vez que o mapa foi criado e segmentado, a gente finalizou o dia com o conceito final, que é um esboço do protótipo que a gente vai construir no terceiro dia. Então, aí voltamos para o processo individual, onde cada um vai escrever o seu conceito final contendo ali as 3 folhas, né? A gente chama de uma tripa, né? E é um esboço mesmo, é um rascunho, não precisa ser nada bonito, nada colorido. A ideia o objetivo é tirar as ideias da cabeça das pessoas e colocar no papel. E a gente finaliza o primeiro dia com os esboços, todos eles colados numa parede, se você estiver fazendo design sprint no formato físico, ou disponíveis numa plataforma digital, para que no segundo dia a gente comece ele com um processo de votação de qual é o esboço que a gente vai trabalhar. Na próxima aula a gente vai entrar no segundo dia e vai falar das dinâmicas, das ferramentas. É menos dinâmicas, é menos ferramenta, mas não significa que é menos trabalho. Então te vejo na próxima aula. Voltei. Espero que você tenha gostado da nossa aula, da nossa terceira aula do curso Intro ao Design Sprint. Se você curtiu, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo um link para você fazer a inscrição para o treinamento e aí ter acesso a todas as aulas, né, do começo até o final. E se você curtiu esse tipo de conteúdo aqui, peço que você se inscreva aqui no canal, dos recadinhos básicos, né? Se inscreva no canal, curta, ative o sininho ali, porque a gente toda semana vai ter um vídeo ou de alguma aula de um treinamento nosso ou de algum assunto que a gente queira compartilhar com vocês, com o objetivo de ajudar no processo de conhecimento e aprendizagem ligado à inovação, agilidade, empreendedorismo, que esse é o nosso propósito aqui no canal. É isso, te espero no próximo vídeo, até lá!